Bom, então nós estamos indo agora para a última aula, né, desse curso de circuitos elétricos aqui, que envolve a resolução de circuitos, então, usando a análise de Laplace, a transformada de Laplace. Eu sei que muitos de vocês talvez não tenham visto ainda completamente a teoria de Laplace, né, por conta do momento que essa aula está ocorrendo em relação ao momento do curso que vocês estão, né, em paralelo a outras disciplinas, né. Então, eu vou fazer uma primeira aula aqui de cálculo transformado de Laplace de maneira mais resumida, de maneira mais breve aqui, mas pelo menos mostrando como que se calcula a transformada direta, inversa, enfim, coisas que são necessárias aí para a próxima aula a gente poder falar de resolução de circuitos usando a análise de Laplace, então, tá? Deixa eu iniciar então. Essa é a aula 7, né, a última aula, tá? Envolvendo então a análise de Laplace. Então, qual que é a ideia, né, do uso da transformada de Laplace? Então, ela é uma ferramenta, na verdade, matemática, né, pode ser utilizada para a resolução de equações diferenciais. Então, a gente viu lá que, eventualmente, a gente pode resolver um circuito por meio de equações diferenciais e fazer uso da teoria de equações diferenciais para resolver, então, um circuito a partir dessa teoria. Então, uma das formas de resolver circuitos elétricos com equações diferenciais é fazer uso da transformada de Laplace. Ela pode ser empregada para isso, né? Uma das aplicações dela, na verdade, né? Então, e de maneira mais resumida, aí, ela, em geral, leva a soluções mais rápidas, né? Analiticamente mais simples aí, da resolução dessas equações diferenciais. A gente não precisa expor efetivamente a equação diferencial, mas é subentendido, então, que na verdade o que a transformada de Laplace está fazendo é resolver a equação diferencial do circuito, né? Ela é similar à análise fasorial, ela é similar ao que a gente vinha fazendo na disciplina até aqui, né? No sentido de que a gente transforma para o domínio da frequência o circuito, né? Então tudo se resume aqui ao domínio da frequência, né? A frequência tem um significado um pouco diferente aqui na transformada de Laplace, que eu vou falar um pouco mais sobre isso na sequência, né? E aí a gente resolve o circuito no domínio da frequência e volta para o domínio do tempo se assim for necessário, né? Então esse fluxo ele segue mais ou menos o mesmo do Phasor, né? É uma ferramenta muito mais genérica e abrangente do que só que o Phasor, né? Mas a ideia geral é a mesma, né? No Phasor a frequência é fixa, aqui a frequência é variável, tá? Então também tem uma diferença importante com relação a isso, tá? Algumas das vantagens da transformada de Laplace, então, né? Que eu estou usando essa sigla TL aqui, né? Ela tem uma álgebra aqui, entre aspas, mais simples, né? Então a gente consegue trabalhar em comparação à resolução de equações diferenciais comuns ali, né? Sem o uso da transformada de Laplace, a álgebra é um pouco mais simples, mais direta, né? Para a gente chegar na solução. Existem alguns macetes aqui, algumas tabelas, propriedades que a gente vai fazer uso que encurtam a nossa resolução, né? Então, por isso a álgebra fica de uma certa maneira mais simples, né? Ela permite analisar uma gama maior de circuitos, então a gente pode inclusive fazer análise de circuitos transitórios com a transformada de Laplace, né? Vou mostrar isso para vocês no próximo vídeo, né? Então, além dos circuitos que a gente vinha analisando até aqui, a gente pode analisar mais circuitos do que só os circuitos em regime permanente, né? Então, a gente consegue com ela uma ferramenta mais abrangente de resolução, né? Ela permite colocar as condições iniciais, então isso permite para a gente aí fazer a parte de análise transitória, né? Similar ao que se fazia em circuitos elétricos na primeira parte, lá em eletricidade, né? Então também é possível fazer aqui, né? E com isso, né, a gente consegue, com uma única operação, que é a transformada, agrupar a resposta transitória em regime permanente de um circuito. Então essas são as principais vantagens aí da transformada de Laplace, tá? Como que a gente vai fazer o uso da transformada de Laplace na resolução de circuitos? Então, como eu falei, né? A gente vai transformar as equações diferenciais, muito embora a gente não vai fazer isso explicitamente, tá? Eu não vou ficar montando a equação diferencial para daí passar para o domínio de Laplace, a gente vai pular um pouco essa etapa aqui, né? Depois, quando vocês forem fazer disciplina de cálculo lá, isso vai ser mais detalhado, mas aqui eu vou passar alguns macetes para vocês, para a gente pular um pouco essa parte mais teórica aqui, né? Mas todas essas equações diferenciais, então, vão ser resolvidas no domínio da frequência, né? Alguns conceitos que são importantes aqui, antes da gente começar a falar da transformada Laplace efetivamente, tá?
ter que adiantar um pouco, já que eu vou usar esses termos aqui em alguns momentos na sequência, tá? Então, lá da teoria de sinais e sistemas, né, disciplina que vocês vão ainda cursar na sequência aí, né, tem duas definições que são importantes. A primeira delas, o que é um sinal, tá? Então, um sinal é uma função de uma ou mais variáveis, né? E esse sinal, ele veicula informação sobre a natureza de um fenômeno físico. Então, por exemplo, um sinal pode ser a tensão elétrica, corrente elétrica, um sinal de voz, né? Uma imagem, um vídeo, enfim. Tudo isso que carrega essa informação sobre a natureza, né, de um fenômeno físico qualquer que a gente está tentando modelar, ele é um sinal, né? E que pode ser função de uma ou mais variáveis, né? Tempo, espaço, enfim, né? Mais usual para a gente aqui é uma função variando no tempo, né? Vai caracterizar esse sinal. E um sistema é um modelo matemático, né, de um processo físico que estabelece uma relação entre entrada e saída. Então, por exemplo, um circuito elétrico para nós pode ser entendido como um sistema, né? Eu vou usar um pouco dessas definições mais adiante, então por isso que é importante ter em mente aqui claramente que eu me refiro a um sinal ou a um sistema, tá? Bom, então vamos começar com a definição da transformada de Laplace, que acho que é o ponto de partida mais importante para nós aqui, antes de começar a resolver circuitos elétricos, né? Então, como eu disse, esse vídeo vai ficar focado aqui só em dicas da transformada de Laplace. É quase uma aula de cálculo aqui, né? Mas vocês vão ver que, na verdade, eu não detalho tanto algumas provas, né? Eu deixo justamente para a disciplina de cálculo, que eu acho que é lá que é o foco principal, né? Então, o que é a transformada de Laplace? A gente vai usar aqui, então, a letra f de s, né, para representar a transformada de Laplace. Então, a variável s aqui é a variável da transformada de Laplace, tá? Então, essa variável s aqui, ela é uma variável complexa, dada por esse sigma mais um j ômega, tá? Isso aqui é uma representação de uma frequência complexa, tá? Que é o que esse s, de fato, significa, né? Eu não vou ficar detalhando muito aqui o significado físico dele aqui, também vou deixar isso mais para as aulas lá de cálculo e depois as disciplinas de sinais e sistemas, tá? Mas é importante vocês saberem só então que a transformada de Laplace ela vai aplicar uma operação que é uma integral, né? Numa função que é a função do tempo e vai jogar para esse domínio aqui, esse domínio S, que é uma função da frequência, e essa frequência ela é complexa, ela tem um parâmetro real e um parâmetro imaginário. Então, o que é essa integral de Laplace ou a transformada de Laplace? É uma integral definida de menos infinito até infinito, uma função no domínio do tempo. Então, esse aqui pode ser, por exemplo, um sinal qualquer, né? Um sinal que está variando no tempo, né? Que é multiplicado, ponderado aqui por uma variável e na menos st. Então, é uma exponencial complexa aqui, né? S é a variável, né? Que a gente vai deixar aqui para representar a nossa transformada, né? E essa variável S aqui está multiplicada pelo tempo e essa integral ela é no tempo. Quando a gente integra no tempo, a gente acaba tirando fora a variável t, né? E deixa tudo em função de S. É por isso, então, que aparece um S aqui na transformada de Laplace. Quando eu for fazer aqui alguns exemplos, isso vai ficar mais claro do ponto de vista matemático algébrico. Tá? Então, essa transformada ela vai ser uma integral, né? Que é de uma função, um sinal no tempo, que vai retirar a variável tempo e vai deixar todo mundo em função de S. Tá? De novo, as origens e o significado disso aqui, mais do ponto de vista de cálculo, eu vou deixar para a disciplina de cálculo. Não vou entrar muito nesse detalhe aqui. Tá? Então, um detalhe importante é que o f de S, então, ele é independente do tempo, ele depende só dessa frequência complexa aqui, S, né, dada por essa definição. E, de um modo geral, o que a gente está fazendo, então? A gente está pegando uma função que é um sinal no tempo, por exemplo, essa forma de onda aqui que está variando no tempo, é um sinal, né? Está deixando de representar isso aqui no domínio do tempo e passando a representar num domínio complexo aqui, né? Dado por um plano complexo que tem o sigma e o j ômega, né? Que é a variável, esses dois caras aqui definem a variável S, né? Então, S está num plano complexo aqui, né? Então, a gente passa a representar isso daqui nesse plano complexo. Fisicamente, isso aqui pode parecer meio estranho, né? Mas para nós o que importa é que esse plano complexo, as coisas representadas por meio desse plano complexo, ou seja, em S, né? Tem um tratamento algébrico mais simples do que no domínio do tempo. Ou seja, resolver as equações diferenciais aqui é um pouco mais complexo do ponto de vista algébrico do que resolver elas aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar para cá, resolve a parte algébrica e volta para cá. E vai gerar um custo aí em termos de
de complexidade de resolução, né? Complexidade algébrica menor do que tentar resolver tudo aqui no domínio do tempo. Tá? Como eu disse, né, da mesmo formato que a gente vinha fazendo para análise fasorial. Só que aqui aparecem outras coisas, já que a variável, já que S é uma variável e é uma variável um pouco diferente, né, que a gente vinha fazendo na análise fasorial. Tá? Bom, sobre a definição eu vou parar aqui, tá? Não vou detalhar mais, vou direto para alguns exemplos para a gente ver como que a gente usa essa integral, como que a gente usa a transformada de Laplace. Então vamos fazer o cálculo da transformada de Laplace dessas funções aqui, ó. A função u de t, né? U de t que vale 1 para o tempo maior que 0 e 0 para o tempo menor que 0, né? Então ela é 1 para t maior que 0 e 0 para o t menor que 0. Em 0 aqui ela não é definida, né? Então ela não tem essa definição aqui em 0, tá? Aí eu tenho uma segunda função aqui, que é e na menos at vezes u de t. Então que é uma exponencial, né? Exponencial vai decrescendo, né? Começa em 1 aqui, vai decrescendo até 0, no limite que o tempo tende a infinito, né? E esse cara aqui está ponderado pelo u de t para dizer que, na verdade, ele só existe a partir do tempo t maior que 0. Né? Então, estou ponderando uma exponencial pela u de t, ou seja, estou anulando tudo aquilo que é t menor que 0 e considerando só aquilo que é t maior que 0. E tem o delta de Dirac aqui, né? Que a área desse cara aqui vale 1, o tempo t igual a 0, né? Isso aqui vocês vão ver melhor essa definição aqui quando vocês forem ver a disciplina de sinais e sistemas lá, né? Ou de cálculo, né? Mas a área, ou seja, a integral desse negócio aqui tende a 1 no instante t igual a 0 aqui, né? E vale 0 para todos os demais instantes, tá? E depois a gente vai fazer também para um f de t igual ao seno de ômega t vezes u de t, né? Então seria um seno de ômega t que vale só para o tempo t maior que 0. Vale 0 para os demais instantes. Tá? Então vamos ver como é que ficaria a transformada de Laplace de cada um desses casos aí. Ou seja, aplicar a integral de Laplace em cada um desses três caras aí. Vamos começar então com o u de t, né? Então, o u de t, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma integral, então de menos infinito a infinito, tá? Dessa função aqui que vale 0 para tudo que é tempo t menor que 0 e vale 1 para o t maior que 0. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar direto essa definição aqui, ó. Eu posso, por exemplo, já eliminar a integral de menos infinito aqui até infinito, posso integrar de 0 até infinito, tá? Estou considerando 0 menos aqui para levar em conta que eu estou integrando, inclusive, esse ponto onde ela não tem essa definição, né? E mais um rigor matemático, não é tão importante, poderia simplesmente colocar 0 aqui, não teria problema, né? Então eu vou integrar de 0 até infinito f de t, que vale quanto de 0 até infinito? Vale 1, né? Então posso substituir diretamente 1 aqui. E na menos st, que vem da própria integral de Laplace, dt. Então eu preciso integrar e na menos st dt. Então se eu for integrar esse cara aqui em relação ao tempo, né? Isso aqui vira 1 menos 1 sobre s, né? Por conta desse sinal de menos aqui, né? E na menos st no intervalo de integração ali que é entre 0 a infinito. Então o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu substituo infinito aqui, né? Vai ficar 1 sobre e na infinito, que vai dar 0, né? O limite desse cara aí é 0, né? Então eu tenho menos 1 sobre s vezes 0. Menos 1 sobre s, então vai virar mais 1 sobre s, por conta do limite de integração, né? E quando esse cara aqui é 0, o t vale 0, então o resultado desse e na menos st é 1. Então fica menos 1 sobre s mais menos 1 sobre s vezes 0, que anula, né? Mais 1 sobre s vezes 1. Então, a transformada de Laplace de u de t é 1 sobre s. Então, sugiro você resolver essas integrais com calma aqui, né? E conferindo tudo isso, já que nos vídeos aqui sempre a gente vai um pouquinho mais rápido, tá? Vamos ver o próximo caso. Transformada de Laplace de e na menos at vezes u de t. Então, o que eu posso fazer de novo aqui, ó? Eu posso aplicar de novo os limites de integração. Eu sei que de menos infinito até 0 vale 0 a função, então eu posso integrar aqui de 0 até infinito, né? E de 0 até infinito, quanto que vale essa função aqui? O u de t vale 1, então ela vale e na menos at. Então eu fico e na menos at
vezes e na menos st, que vem da integral de Laplace, né? Vezes o dt. Então veja que o f de t eu estou sempre substituindo o valor da função ali, né? Aqui era 1 para o t maior que zero, aqui é n menos at para o tempo maior que zero, e assim sucessivamente, né? Então agora eu tenho que resolver essa integral aqui em relação a dt. O que eu posso fazer? Eu posso agrupar ali, né, os coeficientes, né? E escrever então aqui que eu tenho, na verdade, esse cara aqui vira e na menos s mais a vezes t. Estou simplesmente, como tenho um produto de exponenciais, eu posso transformar então isso numa soma no exponencial, né? Então fica menos at menos st. Então o menos t fica em evidência, né? E aí eu transformo em s mais a. Né? E aí tem que resolver essa integral de e na menos s mais a vezes t dt. Então resolvendo essa integral aqui em relação ao tempo, fica menos 1 sobre s mais a, né? E na menos s mais a vezes t, de infinito até zero. Quando esse cara aqui tende a infinito, né? Então ele vai zerar também de novo, né? Como no caso anterior. Quando ele vale zero, ele fica unitário. Então o que vai sobrar de tudo isso aqui, confira aí com calma, né? É 1 sobre s mais a. Então essa é a transformada de Laplace dessa função no tempo. Ou seja, isso aqui no tempo é equivalente a isso aqui no domínio de Laplace, em s, né? Então eu troquei a função, né? Veja que ela fica algebricamente até mais simples, né? No domínio de Laplace. Bom, o delta de Dirac ali, então, ele vale 1, né? A integral dele vale 1 ali, né? Somente em zero, né? E zero nos demais, né? Então, se eu for levar em consideração essa informação aqui, né? Eu vou ter apenas o tempo definido em zero aqui, né? Então, esse cara vale 1, esse tempo aqui vale 0 no instante t igual a 0, então fica n a menos 0, que vai dar 1. Transformada de Laplace desse cara aqui. Tem alguns macetinhos aqui que também teria que abrir teoricamente um pouco mais esse cara, mas acho que para nós aqui o que importa é simplesmente aplicar essa integral e ver esse resultado aqui que é 1. Ou seja, um delta de Dirac no tempo, né, tem o valor 1 constante no domínio de Laplace, tá? Isso vai ter um resultado importante posteriormente aí, principalmente nas disciplinas de sinais e sistemas, enfim, né? Bom, vamos ver então agora do seno de ômega-t vezes o de t. Então, de novo, seno aqui significa que ele vale zero para o tempo t menor que zero, e seno de ômega-t para o tempo t maior que zero. Então, se a gente for levar em conta essa informação, a gente pode já na transformada de Laplace aqui fazer uma integral de zero até infinito, né? Outra coisa que a gente vai fazer aqui é substituir o seno de ômega-t, ou seja, eu vou reescrever ele usando a identidade de Euler, né? O que diz a identidade de Euler? Diz que o e na j θ pode ser escrito então como cosseno de θ mais j seno de θ. Ou e na menos j θ igual a cosseno de θ menos j seno de θ. Se eu combinar essas duas informações aqui, ó, e eu quiser, por exemplo, determinar quanto que vale o cosseno de θ, cosseno de θ é meio e na j θ. Só combinando essas duas equações, né? Por exemplo, se eu somar elas, né? Eu obtenho o cosseno. Se eu subtrair, eu obtenho o seno, né? Então, o cosseno é 1 sobre 2, e na jθ mais e na menos jθ. Seno de θ é 1 sobre 2j, e na jθ menos e na menos jθ. Então, eu posso substituir o seno ali, né, de ômega-t por essa identidade de Euler aqui, né? Por quê? Porque se eu escrever tudo em termos de exponenciais, fica mais fácil de resolver essa integral, né? A integral de exponenciais aqui fica um pouquinho mais fácil de tratar do que se substituir simplesmente o seno aqui dentro, né? Então, se eu fizer isso, né, eu vou ter a transformada de Laplace de seno de ômega-t, que é a integral de 0 até infinito de seno de ômega-t na menos st. E estou trocando, então, o seno por e na j ômega-t menos e na menos j ômega-t sobre 2j e na menos st para determinar, então, a transformada de Laplace desse cara aqui. Agora fica tudo em termos exponenciais, fica mais fácil de tratar. Então, eu posso reescrever esse cara aqui de uma outra maneira, né? Tirando 1 sobre 2j para fora da integral e agrupando aqui a e na menos st com j ômega t, dessa maneira aqui, né? Na mesma forma como eu fiz antes ali, né? Para as exponenciais que estão sendo multiplicadas vir uma soma no expoente lá, né? Então fica e na menos s menos j ômega t menos e na menos s mais j ômega t, tudo isso aqui dt. Né?
Então é basicamente resolver essa integral aqui e essa integral aqui, né? Quando a gente fizer isso, né? E substituir os limites de integração, faça isso você para conferir com calma, é igual o que a gente fez anteriormente ali, mas é importante você conferir para chegar nesse resultado, tá? Pause o vídeo e confira, né? Vai ficar 1 sobre 2j, 1 sobre s menos j ômega, menos 1 sobre s mais j ômega, né? É o resultado dessa integral aqui e dessa integral aqui. Então, se eu combinar esses dois caras, ou seja, fizer um mínimo múltiplo comum aqui, né? E combinar tudo isso aqui, né? Inclusive com 1 sobre 2j aqui, né? Eu simplifico essa expressão para ômega sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, essa aqui é a transformada de Laplace dessa função seno de ômega t, u de t, né? O seno de ômega t que existe só para o t maior que zero. Só para a gente praticar aqui a parte algébrica da coisa, né? Pulei algumas etapas aqui, mas acho que vocês têm condições de conferir aí para ver se tá ficando adequado, né? O resultado final. Bom, se a gente for, então, aplicar essa fórmula da transformada de Laplace para vários casos aí, né? Várias funções no tempo, aí a gente consegue montar o que a gente chama de uma tabela de transformadas aí, né? Ou seja, consigo, digamos, dado uma função, já saber exatamente qual que é a transformada de Laplace dela ali, né? Sem precisar ficar calculando a integral toda hora aí, né? Então, eu vou fazer uso em alguns momentos disso daqui, tá? Eu vou comentar bastante sobre essa tabela aqui, vou voltar a ela, né, ao longo das nossas aulas aí, né? De hoje e dos dois próximos vídeos, tá? Mas eu já apresento ela aqui para vocês já irem se familiarizando. Então, se eu tenho a transformada do delta de Dirac, né? Multiplicando ou não pelo UDT, isso aqui tanto faz, né? Isso, na verdade, aqui, ser bem preciso, não tem o UDT, tá? Eu tenho, então, que vale 1. Se eu tenho UDT, aí é que sim, se eu multiplicar ou não pelo UDT aqui, tanto faz, né? Porque UDT vezes UDT vai dar UDT, né? Então, só para dizer que isso aqui é definido só para o tempo maior que zero, né? Nem precisaria, mas em todo caso. Transformada de Laplace é 1 sobre S. E na menos AT, o dt que a gente viu antes é 1 sobre S mais A. T vezes o dt é 1 sobre S ao quadrado. E assim sucessivamente, né? Então tem a tabela, o par aqui, né? Sinal no tempo, né? E a transformada, né? Seno de ômega t, o dt. Então, a gente viu lá que é ômega sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado. O cosseno fica S sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado. E assim vale para todos esses casos mais típicos aqui, né? Poderia aumentar essa tabela para muito mais pares e transformadas aqui, né? Mas eu vou me ater só às que vão ser mais essenciais para nós aqui em circuitos, né? Então, não vou deduzir também várias delas aqui, acho que não cabe, né? Isso deixa para a disciplina de cálculo lá, né? A gente vai fazer, então, fazer uso dado um sinal no domínio de tempo, qual que é a transformada de Laplace dele. Bom, outra coisa que é importante, né, que a gente consegue a partir dessas definições aí, né, da integral de Laplace, né, a gente consegue montar algumas propriedades também, né, algumas propriedades que são interessantes para, às vezes, simplificar ou acelerar um pouco a resolução da transformada de Laplace, né. Então, existem várias propriedades aqui, né, vou só falar rapidamente sobre algumas delas e mostrar alguns exemplos de uso dessas propriedades, né. De novo, a prova disso daqui fica para a disciplina de cálculo, né? Muito embora no livro de vocês lá, no livro que vocês estão usando lá do Sadico, que tem disponível na biblioteca ali online, vocês têm a prova de tudo isso daqui, né? Então pode checar lá também para confirmar, né? Mas essas propriedades então dizem o seguinte, elas dizem, por exemplo, que se eu tenho A1 vezes F1 de t mais A2 vezes F2 de t, se eu for aplicar a transformada de Laplace disso aqui, função da propriedade da linearidade, que é uma propriedade intrínseca transformada de Laplace, eu tenho um A1 vezes F1 de S mais A2 vezes F2 de S aqui, né? Então, eu posso aplicar diretamente essa relação aqui para obter a transformada de Laplace. Só fazer a transformada de Laplace desse cara aqui, e continua multiplicado por A1 e A2. Eu tenho essa propriedade de escala aqui, eu multiplicar alguma coisa no tempo, né? Isso vira 1 sobre A vezes F de S sobre A. F de S aqui seria então a transformada de Laplace desse F de T aqui, né? Sem o A. Se eu fizer um deslocamento no tempo, né? F de T menos A, U de T menos A, isso aqui vira uma exponencial complexa. Fica um E na menos AS vezes F de S. Seria a transformada desse F de T aqui, né? Então, todas essas propriedades aqui têm alguma coisa que, digamos, simplifica a nossa análise, né? Ou podem ser usadas para simplificar a nossa análise.
Então eu não vou ficar detalhando todas elas aqui, você pode dar uma olhada com calma, né? Cada uma delas. Eu vou mostrar alguns exemplos das mais relevantes, ou das que são mais usuais aqui para a gente resolver as coisas em circuitos elétricos, tá? Então, por exemplo, né, vamos usar a tabela de transformadas e essas propriedades para calcular a transformada de Laplace desse f de t que está aqui, depois esse outro f de t que está aqui, depois esse g de t que está representado só graficamente, e depois esse f de t também que está representado só graficamente aqui, tá? Vamos usar as propriedades para a gente tentar ver como que a gente pode simplificar o nosso cálculo da transformada de Laplace sem ter que resolver toda aquela integral. Essa que é a sacada da coisa, tá? Então vamos lá. Primeiro caso, f de t, delta de Dirac mais 2 u de t, menos 3n menos 2t u de t. Então esse cara aqui eu posso usar, por exemplo, a propriedade da linearidade, né? Tenho soma de alguma coisa vezes essas funções no tempo, né? Então eu posso diretamente fazer uso então da linearidade para simplesmente pegar a transformada de Laplace desse cara aqui, a transformada de Laplace desse cara aqui, a transformada de Laplace desse cara aqui, e multiplicar pelos respectivos coeficientes para obter, então, a transformada de Laplace global, né? Então, se a gente for pegar e aplicar isso, né? Então, eu tenho esse operador, esse L estiloso aqui, né? Eu vou usar para representar que eu estou fazendo a transformada de Laplace do que está dentro aqui, tá? Só para compactar a notação. Então, fica a transformada de Laplace de delta de t, mas, ó, já estou fazendo uso da linearidade, tirando para fora o coeficiente aqui, né? O A1, ou B1, ou A2 aqui, que seria o que está multiplicando o que está dentro aqui, né? Então, fica 2L de U de t menos 3L de N a menos 2T U de t. Agora, o que eu preciso fazer? A transformada de Laplace de cada um desses caras que está aqui dentro, né? Então, para isso, eu posso usar de novo a tabela lá, né? Então, eu tenho a transformada de delta de Dirac, tenho de U de t, e tenho de E na t vezes U de t. Acabou faltando aqui da minha tabela, tá? E na menos AT U de t, que é 1 sobre S mais A. Então, basta eu substituir direto isso aqui, né? Então, delta fica 1 mais 2 vezes 1 sobre S, menos 3 sobre 1 sobre S mais 2. Então, fazendo um mínimo aqui e rearranjando, confira isso daqui, né? A gente chega nessa resposta final aqui. Tá? Fazer o mínimo aqui, né? Então, o mínimo vai ser S vezes S mais 2, né? Aí faz o mínimo entre todos esses caras aqui e rearranja para obter essa expressão que está aqui. Confira isso, que isso é importante para ver se você entendeu, já que esse tipo de conta vai aparecer bastante aí na sequência, tá? Bom, agora o outro caso é o f de t igual a t ao quadrado vezes seno de 2t u de t. Então eu tenho uma propriedade aqui que diz o seguinte, ó. Transformada de Laplace de um t na n, né? T na n para nós aqui é 2, né? Vezes f de t, que é seno de 2t u de t para nós, né? Então esse cara aqui é o f de t. Para eu calcular a transformada de Laplace desse negócio aqui, basta eu fazer o seguinte, menos 1 elevado a n, que é 2, derivada na n, que é 2, de f de s, que é a transformada de Laplace de f de t, né? Então, é a transformada de Laplace desse seno de 2t u de t, derivada segunda, então, em relação a s. Tá? Então, se eu aplicar essa definição aqui, eu tenho que a transformada de seno de 2t u de t, faltou aqui u de t, às vezes falta aqui por conta da minha anotação, tá meio simplificada, mas enfim, é seno de 2t vezes u de t, transformada de Laplace usando a tabela lá, eu tenho que é 2 sobre s ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 4, né? Só aplicando a regrinha que está na tabela, tá? Então, se eu for usar essa informação aqui, voltando agora para a propriedade, né? O f de s, então, vai ser a transformada de Laplace, de t ao quadrado seno de 2t u de t, vai ser menos 1 elevado a 2, né? Derivada segunda, porque o n é 2, né? Derivada segunda em relação a s aqui, né? Dessa expressão que é 2 sobre s ao quadrado mais 4. Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1, né? Então, eu tenho que fazer a derivada segunda desse negócio aqui para obter a transformada de Laplace que eu quero, que é essa daqui. Basta eu fazer a derivada duas vezes desse cara aqui, né? A primeira derivada vai dar menos 4s sobre s ao quadrado mais 4, né? Isso aqui é o quadrado. Veja que é uma derivada visão aqui, né? Então, é u sobre v lá, né? Igual linha v menos u v linha sobre v ao quadrado, né? E derivando de novo, esse cara aqui vai dar 12s ao quadrado menos 16 sobre s ao quadrado mais 4 ao cubo. Tá? Tem uma álgebra de novo que eu estou pulando aqui, mas eu quero que você confira
né? Não, faça a conta aí para ver se você chega exatamente derivando duas vezes esse cara aqui nessa resposta final, tá? Bom, então isso aqui é só um exemplo do uso dessa propriedade, né? Fazer isso aqui é muito mais rápido do que resolver a integral para esse cara aqui, tá? Essa aqui é a ideia, no fim das contas. Você usa direto a propriedade, você vê que só fazendo essa derivada você já chega na resposta. Se fosse calcular a integral de Laplace aqui, ia ser muito mais custoso, tá? Então, de novo, pare o vídeo, confira as contas para ver se você está chegando no valor final ali, né? E só siga adiante quando você se convencer de que está chegando aí no valor que deveria chegar. Continuando, então aqui eu tenho outro exemplo, né, que é o g de t agora, que é dado por essa função aí. O que eu tenho que fazer primeiro de tudo? Eu tenho que escrever isso aí analiticamente, escrever uma fórmula para esse cara aí para poder usar na integral lá de Laplace ou usar as propriedades de Laplace para isso, né? Então, se a gente for parar para pensar, esse cara aqui, na verdade, ele poderia ser redesenhado, né, como duas funções u de t deslocadas no tempo. Por exemplo, dessa maneira aqui, ó. Eu tenho u de t menos 2 menos u de t menos 3. O que seria isso daqui, né? Então, eu teria um sinal aqui, né? U de t menos 2 seria deslocar para a direita o u de t, né? Então, seria um cara existindo a partir do 2 aqui, né? E o u de t menos 3 seria esse cara existindo a partir do 3, né? Então, é o u de t deslocado, né? Lembra que subtrair 2 significa deslocar para a direita, né? Subtrair 2 significa dar esse deslocamento de 2 aqui no tempo, né? Isso aqui é tempo, isso aqui é tempo também, né? Então tem esse deslocamento. Se eu subtraio esse cara desse cara aqui, veja que a partir do 3 aqui, vai ser tudo zero, né? Ele só vai valer 1 entre 2 e 3. Aqui é 1, né? Aqui é 1 também. Então ele vale 1 entre 2 e 3. Só que aqui ele vale 10, né? Então para isso eu estou multiplicando por 10. Então fica 10 vezes u de t menos 2 vezes menos u de t menos 3, vai dar exatamente esse cara que está aqui. De novo, pare e se convença bem disso daqui antes da gente continuar. Bom, para resolver então agora transformado de Laplace disso daqui, eu vou fazer uso da propriedade do time shift, né? Então, o time shift diz o seguinte, se eu tenho uma função f de t menos a, que para nós é u de t menos 2, por exemplo, né? E multiplico por u de t menos 2, então, vou pegar esse cara aqui, né? E escrever ele u de t menos 2 vezes u de t menos 2, prejudicando aqui, mas enfim, dá para entender, né? U de t menos 2 é a mesma coisa que eu pegar u de t menos 2 e multiplicar por u de t menos 2. Multiplicação de u de t por u de t, né? Deslocado no tempo ou não aqui, né? Se for o mesmo deslocamento, vai dar exatamente essa mesma quantidade que está aqui, né? Então, eu tenho que o meu f de t é u de t, e aqui está multiplicado exatamente pelo u de t, né? Menos 2 deslocado. Então, f de t menos 2, que é u de t menos 2, e u de t menos 2, que é o próprio u de t menos 2. Isso aqui vai dar, então, e na menos as vezes f de s. Então, f de s é a transformada de Laplace de f de t. Para nós é u de t. Tá? Só tomar cuidado com isso daqui, tá? Então, se eu aplicar essa propriedade aqui, né? Lembrando que o de t é transformado é 1 sobre s, né? Eu vou ter, então, 10 vezes o de t menos 2 vai dar e na menos 2s sobre s, ou seja, o a vale 2, né? E o f de s é 1 sobre s. E aqui o de t menos 3 vale a mesma regra, né? Eu posso escrever esse cara aqui como u de t menos 3 vezes o de t menos 3. Então, vai dar e na menos 3, o a vai valer 3, né? E na menos 3s sobre s do de t, né? É esse aqui. Se eu reagrupar esses caras aqui, né? Ou seja, tirar o s para fora, fica e na 10 sobre s, e na menos 2s menos e na menos 3s. O macete aqui é só você reescrever esse cara aqui, ó. O de t menos 2 e o de t menos 3 como ele vezes ele mesmo, né? T menos 3 vezes o de t menos 3. Só para ficar bem claro aqui. E aí, de resto, é só usar essa propriedade aqui, lembrando que o f de s vai ser transformada de f de t, que é o de t no nosso caso aqui. A função sem o deslocamento, né? Bom, esse aqui também é um pouquinho confuso até entender bem todas as etapas, então, de novo, pare o vídeo, dê uma boa olhada se você entendeu todos esses passos aqui, né?
Ficando alguma dúvida, daí no nosso encontro semanal a gente pode conversar. Tá? Vou para o último caso aqui, que é esse f de t que está aqui, ó. É um cara periódico, primeira coisa importante, né? A se observar, ele é um cara periódico, né? Ele se repete a cada 2 segundos aqui, ó. Cada 2 segundos ele se repete, então tem um período de 2 segundos aqui, né? E ele tem esse formato aí que é uma espécie de um triângulo, retângulo ali, né? Que sobe, né? Entre 0 e 1 até 2, e depois vale 0 entre 1 e 2, né? Para cada período ele tem essa mesma... Metade do período ele vai crescendo até atingir o valor 2 e outra metade ele vale 0. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que tem um período de 2, esse negócio é periódico, tá? Então, se ele é periódico, isso já nos dá uma dica de usar a propriedade da periodicidade lá da transformada de Laplace. Uma das propriedades que tem aqui é a periodicidade. Eu tenho um sinal f de t que ele é periódico no tempo, né? Ou seja, cada n vezes o período ele se repete, né? Esse n aqui é um valor inteiro, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, enfim, né? Valores inteiros do período, né? Então, a transformada de Laplace dele é o seguinte, ela é a transformada f1 de s, que seria a transformada de somente um período. Vamos pegar a transformada de um período aqui, né? Período. Tá? E dividir por 1 na menos e na menos st. Esse t aqui é o período, né? Para nós vale 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a transformada de Laplace de um período só. Posso pegar, por exemplo, esse primeiro aqui, né? Esse cara aqui, então, é o meu f1 de t, que vai ter uma transformada de Laplace f1 de s. E aí eu vou poder substituir nessa fórmula aqui e obter a transformada de Laplace, então, para todo o período do sinal. Então, o problema é como determinar o f1 de t, né? Então, a gente pode escrever um f1 de t da seguinte maneira, ó. Primeira coisa, eu posso fazer uma continha aqui, ó, com u de t e u de t menos 1, igual a gente fez antes ali, né? Então, eu tenho u de t que vale 0 para o t menor que 0 e 1 para o t maior que 0, né? Eu tenho u de t menos 1, que é esse cara deslocado de 1, né? Se eu subtrair esse cara desse cara aqui, eu tenho um negócio que vale 1 entre 0 e 1 e 0 para os demais. Então, isso aqui me serve porque se eu quero, digamos, zerar o que está entre 1 e 2 aqui, né, que é meu objetivo, né, eu consigo, multiplicando esse cara aqui por isso, né, zerar esse fator aqui e deixar o que vale a função entre 0 e 1, né, já que eu estou multiplicando por 1 aqui, né. Então, se eu multiplicar alguma coisa por esse cara aqui, então eu mantenho o que eu quero entre 0 e 1 e anulo o que eu quero entre 1 e 2. Então, manter o que eu quero é o quê? É essa reta aqui, né? Qual que é a equação dessa reta? Ela tem dois pontos, 0, 0 e 1 e 2. Então, se eu for montar a equação dessa reta aqui, ela é 2t, né? Então, quando t é 0, ele vale 0, quando t é 1, ele vale 2. Então, esse cara aqui, se eu multiplicar ele por essa quantidade aqui, o que que eu vou obter? 2t entre 0 e 1, que é o que esse cara aqui está deixando passar, né? Já que ele vale 1. E 0 entre 1 e 2, porque esse cara aqui está forçando ele valer 0, né? Entre 1 e 2. Ele força para todo o resto do período, mas como para nós o que importa é só entre 1 e 2, né? Meu f1 de t é só durante esse período aqui, então serve para nós, né? E aí eu posso reescrever isso aqui como 2t u de t menos 2t u de t menos 1, só fazendo uma distributiva aqui. Então, para eu resolver essa integral de Laplace aqui, né, eu poderia tentar resolver a integral ou, de novo, usar uma propriedade. Então, tem a propriedade do time shift, que pode servir para nós aqui, né, que diz que o f de t menos a vezes u de t menos a é o e na menos as f de s, né? Então, a gente pode fazer uso dessa propriedade de novo, né? Principalmente para resolver esse cara aqui, né? Esse aqui é aplicação direta da tabela, lá já resolve para nós, né? Então, até olhe lá na tabela, você vai ver que já tem essa solução, t vezes u de t, né? Agora, esse cara aqui não, né? Esse cara aqui eu posso usar a periodicidade, mas ele não está exatamente do jeito que eu posso usar o time shift, né? Periodicidade não, time shift, o deslocamento no tempo, né? Preciso dar uma ajeitada nele, né? Então, como que eu posso ajeitar?
Então, o 2t u de t permanece igual. Esse aqui eu vou só usar a tabela depois. Menos 2 continua igual. Aí o t aqui, ó, para fazer aparecer um t na menos 1, eu vou subtrair 1 e vou somar 1. Subtrair e somar aqui, fica 2t igual, né? Mas eu faço surgir o t menos 1 que eu preciso para casar esse time shift do f de t menos a com o u de t menos a, né? Então eu consigo ajeitar ele dessa maneira aqui. E aí eu posso fazer uma distributiva desse cara aqui, ó, reescrevendo ele da seguinte maneira, né? Então fica 2t u de t menos 2t menos 1 vezes u de t menos 1. Então eu posso reescrever isso daqui dessa maneira, né? Menos 2t u de t menos 1. Se eu deixar o u de t menos 1 em evidência aqui, vocês vão ver que entre esses dois termos aqui, né? Vocês vão ver que a gente obtém exatamente isso que está aqui. Só que agora a vantagem é que eu consegui fazer surgir ali, né, o time shift, né, deixar com essa cara aqui, né, t menos a, o a é 1, né, e aí eu posso usar essa propriedade aqui, né, e essa transformada aqui também é fácil de calcular, é só o u de t menos 1 deslocado, né, u de t menos 1, nada me impede de vir aqui e escrever u de t menos 1, tá? Para usar de novo o time shift daí de u de t menos 1 igual a gente fez antes. Aí beleza, aí eu vou fazer pares de transformados. Então, o t vezes u de t, o t, ficou faltando aqui, né? E a transformada é 1 sobre s ao quadrado. Então, beleza, eu já resolvi essa transformada aqui, né? 2t u de t vai dar 2 sobre s ao quadrado. Aí, t menos 1, u de t menos 1, só mantendo menos 2 aqui, né? Fica e na menos 1 vezes s vezes f de s. Quem que é o f de s? F de s é a transformada de t, né, vezes u de t. Então, que vai dar 2e na menos s sobre s ao quadrado, né? Então, porque a transformada de t u de t é s ao quadrado, né? 1 sobre s ao quadrado. Aí, desse cara aqui, u de t menos 1 vai ser menos 2 sobre s, né? Transformada de u de t é 1 sobre s, né? Então, se eu fosse fazer a transformada de u de t aqui, tenho 1 sobre s, né? Vezes e na menos s, que vem da propriedade aqui, né? O a é 1 de novo, né? E aí no final eu só estou rearranjando aqui para deixar o 2 sobre s ao quadrado em evidência. Fica 1 menos e na menos s vezes e na menos s. Só para reescrever de uma outra maneira aqui. Então eu obtive a transformada de Laplace do f1 de s lá, né? Que é de um período só, né? Agora eu preciso aplicar essa fórmula aqui para obter do período completo, né? Para isso é só eu substituir aqui então o f1 de s que eu encontrei, né? Dividir por 1 na menos t sobre s, o t é 2. Estou só rearranjando para deixar ele nesse formato aqui. De novo, sugiro você fazer essa substituição para chegar nesse valor aqui. Estou pulando isso aqui, né, para a gente não tomar muito tempo do vídeo, né? Então, confira aí, né? E lembre só que o caminho que a gente seguiu foi: primeiro determina a transformada de f1 de s ali, né? E depois faz para todo o período. E aí usei alguns macetes do time shift aqui no meio para poder também simplificar o cálculo da minha transformada e chegar nessa expressão mais rápido. De novo, se fosse resolver a integral, demoraria bem mais, seria mais custoso, tá? Então, usar essas propriedades acelera um pouco aí a resolução. Então, é bastante coisa, eu sei que é um pouco mais denso isso aqui, né? Mas vai com calma, vai analisando com calma e vai repetindo essa análise se for o caso e tirando as dúvidas nos nossos encontros para deixar isso aí tudo bem claro. Outra propriedade é o teorema do valor inicial e valor final, né? Que vai ser importante depois lá para as condições iniciais, finais do circuito, né? Então, eu tenho aqui uma transformada de Laplace que é dada por esse h de s que está aí, e vou usar o teorema do valor final e inicial para encontrar os valores iniciais e finais dessa função cuja transformada de Laplace é dada por esse h de s. Tá? Então, o teorema do valor final, perdão, do valor inicial, né? O h de zero aqui, né? Ele é um limite, né? Quando s tende a infinito de s vezes h de s. Então, eu substituo o h de s que está aqui, né? Multiplico ele por s e calculo esse limite quando s tende a infinito. Então, eu posso aplicar, por exemplo, um L'Hopital aqui, derivar em cima e embaixo, né? Para resolver esse limite aqui. Vocês vão ver que fazendo esse
substituição, então esse limite vai tender a zero, né? A gente resolver esse limite que está aqui, né? Tá. Beleza. Ele resolveu de uma outra maneira aqui, né? Multiplicando por sobre f em cima e embaixo, multiplicando por resolvendo aqui o s ao quadrado, deixando ele em evidência no numerador e no denominador, mas enfim, também pode ser pelo L'Hopital aqui, tanto faz, tá? E o teorema do valor final é quando o h então, vale infinito, né? O limite quando s tende a zero de s vezes h de s. Então, substituindo isso aqui por zero, né? Esse limite aqui é mais fácil de calcular, também vai dar zero, tá? Então, isso aqui são as definições aí do teorema do valor inicial e final, que a gente vai usar bastante depois lá na parte de resolução de circuitos envolvendo transitórios e regime permanente, tá? E também é uma propriedade da transformada de Laplace, tá? Também não estou definindo aqui, provando nada, mas fica aí subentendido, né? As provas estão disponíveis no livro. E vocês vão ver também nas disciplinas de cálculo, tá? Eu só vou fazer uso dessa propriedade, então, nas nossas resoluções de circuitos aqui. Bom, a gente falou bastante até agora da transformada direta e das propriedades, né? A tabela e tal. Agora a gente vai falar um pouco da transformada inversa, tá? O que é a transformada inversa? Então, eu tenho alguma coisa em S e quero voltar para o tempo, né? Vamos supor que eu resolvi o circuito em S e agora eu quero voltar para o domínio do tempo para ver quanto que vale as tensões e as correntes no domínio do tempo, né? Então eu vou mostrar um procedimento só dos vários existentes para o cálculo da transformada em S, que é decompor o f de S. Isso aqui vai ser o que vai resolver para nós todos os casos que a gente vai analisar, tá? Em termos mais simples, usando então as frações parciais, né? Então a gente primeiro faz uma decomposição em frações parciais, depois a gente usa a tabela para resolver cada termo. Vou me concentrar basicamente só nessa forma de calcular a transformada inversa, que serve para nós. As demais a gente não vai discutir aqui, tá? De novo, deixo para a disciplina de cálculo lá, pra vocês verem isso aí, tá? Então, vou partir direto para um exemplo que eu acho que é o mais simples de tudo aqui, né? A gente já vê o exemplo e já fazer o uso dele aqui, que eu acho que vai resolver mais fácil. Então, desses 4 casos aqui, a gente vai fazer esses 4 transformadas inversas, ou seja, dado esses sinais aqui em S, como que fica isso aqui no tempo. Aí fazer o uso das frações parciais aqui como ferramenta de auxílio, tá? Então, eu vou primeiro mais fácil aqui, que está direto, né? Que é essa transformada inversa de 3 sobre S menos 5 sobre S mais 1 mais 6 sobre S ao quadrado mais 4. Então, é a transformada inversa direta ali, pela propriedade da linearidade, né? De cada um desses termos aí. Então, se eu for fazer uso da tabela, né? Para montar essa transformada inversa aqui, a transformada de 3 sobre S, né? Tiro para fora o 3 de 1 sobre S é o de T. Então, fica 3 vezes o de T. 5 sobre S mais 1, também tiro o 5 para fora. 1 sobre S mais A, então é N menos AT vezes U de T. Estou sem o U de T aqui, mas vou escrever para ficar claro, né? Então, 5 N, o S mais 1, então o A vale menos 1, né? Fica 5 sobre N menos T. E a transformada de 6 sobre S ao quadrado mais 4, né? Esse 6 aqui, então, eu posso fazer da seguinte forma, ó. 6 é 3 vezes 2, né? O 3 eu tiro para fora, então vem para cá o 3, e fica 2 sobre S mais 2 ao quadrado, né? Então fica a transformada do seno de t, u de t. Como o ômega é 2, né? É 2, então fica 3 seno de 2t, u de t. Então, todo mundo está multiplicando o de t, então eu só deixei ele em evidência aqui. Tá? Veja que se eu tenho as coisas separadas em frações parciais, que é o que a gente vai fazer na sequência aí, é só eu aplicar direto a tabela aqui e resolver a transformada inversa. Agora, o que acontece quando eu não tenho, né, essa separação? Né? Então, eu tenho que criar essa separação. Então, por exemplo, eu tenho S ao quadrado mais 12 sobre S vezes S mais 2 vezes S mais 3. Então, esses caras aqui não estão separados em frações parciais. Mas eu quero separá-los em frações parciais para poder fazer uso direto da tabela. Então, isso aqui vai ser alguma coisa, um A, né, sobre S, frações parciais aqui, né?
mais alguma coisa, um b sobre s mais 2, mais alguma coisa, um c sobre s mais 3. Essas seriam as frações parciais. Eu quero decompor esse s ao quadrado mais 12 sobre s vezes s mais 2 vezes s mais 3. Então, para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu quero que isso seja igual a isso, né? Então, o que eu posso fazer aqui do lado direito? Eu posso tirar o mínimo desses caras aqui, né? Então, fazer uma coisa do tipo assim, né? S vezes S mais 2 vezes S mais 3. Então, aí fazendo o mínimo e agrupando esses caras aqui, então vai ficar A vezes S mais 2 vezes S mais 3, né? Porque o A é sobre S, né? Então ele vai acabar multiplicando os outros termos, mais B vezes S vezes S mais 3, mais C vezes S vezes S mais 2. Então eu quero que tudo isso daqui, né? Tudo isso que tá colocado aqui seja igual ao que está no numerador aqui em cima, né? Ou seja, eu estou cancelando isso que está aqui com isso que está aqui, né? Então eu quero que A vezes S mais 2 vezes S mais 3 mais B vezes S mais 3 mais C vezes S mais 2 seja igual a S ao quadrado mais 12. Então o que eu quero é isso daqui, né? Exatamente isso, né? Então eu tenho isso do lado esquerdo e isso do lado direito. Então o que eu vou fazer? Eu vou rearranjar aqui tudo aquilo que multiplica S ao quadrado, tudo aquilo que multiplica S e tudo aquilo que não está multiplicando nada, ou seja, as constantes ali, né? Para tentar determinar então quanto que vale o A, quanto que vale o B e quanto que vale o C. Então para isso, né? Eu vou rearranjar as coisas da seguinte maneira, né? Fazer as distributivas ali, né? Então tudo aquilo que multiplica fazer essas distributivas que estão aqui, né? S mais 2 vezes S mais 3, S vezes S mais 3 e S vezes S mais 2. Tá? Então vai dar isso daqui, né? Perceba que aquilo que está multiplicando o S ao quadrado aqui, né? É A mais B mais C, né? Ou seja, A mais B mais C tem que ser igual a 1, que é o que multiplica o S ao quadrado que está do lado esquerdo, né? Então eu consigo montar essa equação que está aqui embaixo. Tudo aquilo que multiplica o S aqui, ó, é 5A mais 3B mais 2C. Tudo aquilo que multiplica S do lado esquerdo aqui é zero, né? Então 5A mais 3B mais 2C é zero. E eu tenho que 6A, que é o que não está multiplicando nada de S ou S ao quadrado, tem que ser igual a 12. Então 6A é igual a 12. Daqui eu tiro que o A é igual a 2 e posso simplificar isso para um sistema 2 por 2 para achar o B e o C. Então fazendo isso eu tenho que o A é 2, B é menos 8 e o C é igual a 7. Resolva isso aí para você conferir para ver o valor que deve ser para o B e para o C, né? Resolver esse sisteminha aí, né? E aí com isso eu posso voltar para o meu FDS lá, né? Eu tenho aqui o A é 2, o B é menos 8 e o C é 7. Então eu dividi isso em frações parciais. Aí aqui é basicamente aplicar a tabela, né? Todo mundo aqui ou é U de T ou é N menos AT U de T, né? Então, de novo, pega a tabelinha lá e confira. Isso aqui eu já vou passar direto, porque eu acho que a essa altura você já tem que estar craque aí olhando a tabela, tá? Bom, esse outro caso aqui, as frações parciais, como eu tenho S, S mais 1 e S mais 2 ao quadrado, tem um macete que é o seguinte, ó. Você vai construir as frações parciais dessa maneira. Vai ser A sobre S, B sobre S mais 1, C sobre S mais 2 ao quadrado e mais um D sobre S mais 2, para poder o sistema ficar linearmente independente e ter uma única solução ali, né? Senão acaba, se você deixar só o C sobre S mais 2 ao quadrado, você acaba tendo problemas ali na hora de determinar o A, B e o C, tá? Então, se você fizer isso, né, de novo, mesmo procedimento, tira o mínimo ali, né? Que está do lado esquerdo tem que ficar igual ao que está do lado direito, né? E aí, rearranjando aqui, né? Então, vou um pouco mais rápido para você conferir depois ali. Monta esse sistema linear que está aqui, o A, B, C e D eu determino, né? Então, de novo, confira com calma todos esses passos aqui, né? Até chegar nos valores finais de A, B, C e D, que são esses dados aqui, né? A é 1, B é menos 14, C é 22 e D é 13. Então, aqui é quase igual ao exemplo anterior, só com o cuidado de acrescentar esse cara aqui, né?
Então, quando você tem um termo ao quadrado, acrescenta o termo ao quadrado, mas também acrescenta o cara de grau 1 só, né? Essa que é a dica aqui mais importante desse caso. E aí eu posso, de novo, montar esse cara aqui, né? Que vai ficar 1 sobre S mais 14 sobre S mais 1, mais 13 sobre S mais 2, mais 22 sobre S mais 2 ao quadrado. Então, essas transformadas aqui também estão bem simples de determinar, praticamente é só aplicar a tabela, tá? Bom, vamos para o último caso que eu acho que também vale a pena eu comentar aqui, tá? Que é essa fração parcial quando eu tenho um termo S ao quadrado mais alguma coisa vezes S mais alguma outra coisa ali, né? Ou seja, eu tenho um cara que não tá dividido em termos no polinômio de grau 1, né? S mais A, né? Então, para isso, a gente pode escrever esse cara dessa maneira que está aqui, ó. Então, eu vou ter uma fração parcial A sobre S mais 3, mais uma outra fração parcial, que é o S ao quadrado mais 8S mais 25, e aí um cara de grau menor aqui, né? B vezes S mais C. Então, essa aqui que é a dica importante quando você tem esse caso, como esse que está mostrado aqui, tem um polinômio de grau menor aqui, tá? De novo, não estou provando muito isso, estou indo só mais na dica prática, né? Para você poder fazer o uso direto dessa informação aí, então, na hora de resolver as frações parciais. Aí, de novo, o que eu tenho do lado direito é o que eu tenho do lado esquerdo ali, né? Uma coisa tem que ser igual à outra, tiro o mínimo, né? E aí consigo olhar, então, tudo aquilo que multiplica S ao quadrado, é S, e tudo aquilo que não tem S, né? Monto o sistema linear, calculo A, B e o C para nós aqui, que vai ser 2, menos 2 e menos 10. E aí eu volto para a expressão original, né? Então, remontei aqui a expressão original, né? E aí tem um macete aqui, um outro macete que é interessante expor, que é o seguinte, ó. Esse cara aqui, a gente vai reescrever ele como uma soma aqui, né? Então, vou escrever ele em termos de S mais 4, por exemplo, aqui, né? Ao quadrado, né? Se eu fizer S ao quadrado, S mais 4 ao quadrado vai dar S ao quadrado mais 8S, né? Mais 16. Para chegar no 25, eu ainda tenho que somar um 9 aqui, né? E em cima eu também vou reescrever dessa maneira, então eu vou fazer 2S mais 4, então vai dar 2S mais 8, para chegar no 10 vai somar um 2 aqui. Por que eu estou fazendo isso? Para deixar esses caras aqui com a cara de seno e cosseno, para depois eu poder aplicar a tabela. Ó. Então, por exemplo, o seno ele é ômega sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então eu tenho aqui, na verdade, ó, nessa parcela aqui, alguma coisa que vai virar um seno. E alguma coisa nessa outra parcela aqui, ó, que tem dando um S, né? 2S mais 4 aqui, né? Na verdade, esse cara aqui que tem um S, ele vai acabar virando, então, um cosseno, tá? Então, eu vou reescrever essas coisas aqui da seguinte maneira, ó. O 2 sobre S mais 3 continua, menos continua, né? 2S mais 4 sobre S mais 4 ao quadrado mais 9. Então, aqui eu separei, né? E eu coloquei aqui, ó, menos 2 terços vezes 3 sobre S mais 4 ao quadrado mais 9. Por quê? Eu fiz surgir um ômega aqui, ó. Ômega igual a 3. Para ficar igual ao 9 que está aqui embaixo, ó. Tá? Só que como eu coloquei 3 aqui, eu coloquei um 3 dividindo para não matar aqui. E o 2 continua aqui, né? Então, isso daqui, se a gente for ver agora a tabela de novo, né? Se a gente for voltar lá na nossa tabela, então... Eu vou voltar aqui que eu acabei não copiando ela, então eu vou precisar pegar aqui essa informação. Se eu pegar esses dois últimos termos da tabela aqui, ó, eu vou ter ômega sobre S mais A ao quadrado mais ômega ao quadrado e S mais A sobre S mais A mais ômega ao quadrado. Então eu tenho N a menos AT seno ômega T U de T, N a menos AT cosseno de ômega T U de T. Então se eu pegar esses dois caras e substituir eles aqui, né? Então eu consigo calcular finalmente a transformada de Laplace desses caras aqui dessa maneira. Então vai virar um n a menos 4t cosseno de 3t. Lembrando que esse 2 sobre s mais 3 é direto aqui, né? 2n a menos 3t. E aí menos 2 terços n a menos 4t seno de 3t. Então o que eu fiz? Eu fiz esse cara ficar igual a esse cara aqui, né? E eu fiz esse cara aqui ficar igual a esse cara aqui, né?
para poder usar o ENA menos AT cosseno ou seno de ômega t. Então depois confira com calma aqui só para ver se você chega nesse valor também. E qualquer dúvida a gente vai conversar na nosso encontro semanal. Vou encerrar esse vídeo por aqui, que ele já está bem longo, tá? No próximo vídeo eu falo então dos modelos de circuito em S.